Lua cheia no céu, lua cheia dentro de nós. E dessa vez a lua cheia acontece no signo de Libra. Bom, se você está aí se perguntando, né, o que significa essa lua cheia, né, essa expansão da luz do sol transbordando na lua, segue aqui comigo que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Antes de tudo, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Tati Pepato, astróloga e terapeuta. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses movimentos do céu e como eles acontecem dentro de nós. Então, se você gostar desse conteúdo, compartilha, curte, comenta, para que eu saiba, né? Como se fosse um termômetro de que ele está alcançando as pessoas e de que ele está fazendo sentido por aí. Então, vamos lá, né? Toda lua cheia, ela acontece num signo que está oposto ao signo que o Sol está. Então, sabemos que estamos na temporada de Sol em Áries, né? Muitos arianos aí celebrando, comemorando mais uma revolução solar. E nesse momento em que o Sol vai transitando por esse signo, é como se todos nós estivéssemos tomando consciência dessa energia ariana. Então, para quem conhece o próprio mapa, pode olhar onde está, né, esse setor, essa casa que tem esse signo de Áries, porque é esse espaço que está recebendo essa luz e que está sendo convidado, né, a ter clareza, ganhos de consciência. E a energia de Áries fala, né, sobre coragem, sobre assertividade, sobre impulsos, agir, né? Na distorção pode ficar um pouco intempestiva demais, né? E de repente pode chutar o balde de vez em quando, ou até apática, quando tá faltando, né, esse autocentramento para que a própria individualidade, a ação na vida, que seria o Marte, o regente de Áries, possa aí comandar, né, esse setor e realmente trazer os movimentos que sejam necessários. Então, nesse momento, né, como se a alunação, né, então o momento em que iniciou a lua nova em Áries, que vira aí um ciclo de mais ou menos 29 dias, né, ele estivesse chegando no ápice, né, no meio dele. Então, tá transbordando essa lua no céu e a gente vai começando a ganhar um pouco aí de consciência de como isso vem reverberando na nossa própria vida. E aí, esse movimento acontece, então, no signo oposto, que é Libra. Libra, né? A gente entende que os signos eles se complementam, por quê? Porque para que a gente não fique ali naquela explosão, né? Para que a gente não fique naquele lugar desse guerreiro descontrolado, o que a gente precisa? A gente precisa do equilíbrio libriano, para a gente ponderar e para que a gente possa enxergar o outro. Porque senão a gente fica tão, né, conectado só aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, aquilo, né, que nos move, e a gente acaba esquecendo que, né, vivemos em sociedade, convivemos com pessoas e que a gente precisa sim olhar para o lado para não sair atropelando ninguém. Então, nesse momento, né, a gente vai ter essa expansão de luz nesse signo oposto para a gente ponderar e começar a entender como é que tá o meu relacionamento, né, o eu versus o outro. Existe esse equilíbrio? Existe uma troca harmoniosa, né, ou não? Será que essa troca, ela tá num momento meio deturpado, meio conturbado? Será que eu ando naquela apatia e eu estou muito necessitado da dependência, né, da aprovação, de que o outro faça por mim? Ou será que eu tô naquele lugar também, né, de realmente não enxergar mais nada ao meu lado e pensando só nesses desejos, né, nesse impulso que vibra dentro de mim e acabo saindo por aí sem criar vínculos, sem me relacionar de verdade, sem ponderar, sem respirar antes de tomar aí alguma decisão. Bom, então além da gente ter esse momento, né, esse ápice lunar, a gente tem também alguns outros movimentos acontecendo no céu que podem nos trazer algum ganho de consciência e que se a gente aproveitar esse período, né, da melhor maneira possível, pode ser assim uma verdadeira virada de chave. Na astrologia a gente tem Quiron, né, Quiron que fala de uma ferida, né, de uma dor que a gente carrega na alma. Para quem acredita em outras vidas, né, fica ainda mais fácil de assimilar esse conhecimento de Quiron, essa percepção de Quiron na nossa vida. Por quê, né? Como se fosse algo que às vezes não tem muita explicação, né? Por que será que eu me sinto assim? Mas cada um tem aí o seu Quiron no seu próprio mapa astral e nesse momento no céu ele está em Áries. Já tem alguns anos, né, que ele está nesse signo, então todo período do ano em que o Sol entra em Áries, a gente tem esse encontro de Sol com Quiron.
tá? Só que nesse ano tá em especial, por quê? Porque esse Sol e esse Quirón, eles estão juntinhos hoje no céu. E amanhã, né, ou melhor dizendo, nessa madrugada, a lua cheia, né, acontece. Então, esse Quirón faz parte também desse momento de expansão, de ganho de consciência sobre temáticas emocionais, né, temáticas relacionadas a como a gente tem vivido as nossas relações. Então, é como se esse curador ferido estivesse trazendo esse potencial da gente curar não só as questões relacionadas ao nosso Sol, que então já tem aí alguns aninhos que a gente vem, né, trabalhando esse aprendizado no signo de Áries, né? E o Sol, o arquétipo do Sol na nossa vida, representa o quê? Representa a nossa identidade, a nossa essência, né? A nossa conexão com o nosso brilho pessoal e o relacionamento com o nosso pai. A forma como a gente enxerga esse pai internamente. E aí, trazendo um pouquinho dos conceitos, né, da constelação familiar, esse Sol, né, essa figura paterna, é quem nos leva para a vida, né, para que a gente saia daquele ambiente doméstico, das nossas questões, né, de conexão e às vezes de simbiose com a própria mãe, para que a gente possa de fato olhar para a nossa vida, para aquilo que a gente deseja realizar nessa existência. Então é como se a gente estivesse tendo, né, nesse período, essa possibilidade da gente olhar para a nossa própria história e compreender se em algum momento está faltando essa coragem de ir para a vida, né? Será que essa coragem de ir para a vida tá meio travada porque a gente anda julgando demais, né, a nossa história, o nosso pai, as decisões, né, que ele tomou, aquilo que faltou na nossa infância, aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente, né? Então, quando a gente começa a trazer esse olhar, a gente pode trazer aí uma verdadeira mudança de chave, né? Eu sempre digo que tem questões na vida que a gente consegue fazer isso também de forma, né, individual, sozinha, nas nossas próprias reflexões. E às vezes também pode ser interessante, né, utilizar dessa ferramenta tão maravilhosa que é a constelação familiar, para que a gente também possa ter aí um auxílio maior, uma expansão para a nossa alma, realmente se direcionar, né, nesse fluxo da vida, né, para que a vida possa realmente tomar aí o seu caminho. Então, se a vida tá meio estagnada, né, se você sente que você tá olhando muito pro passado, muito para as questões que ficaram mal resolvidas, né, que tá com muitos julgamentos, observe se não tá na hora de você dar um passinho além para lidar com essa situação de uma forma diferente. Bom, fora isso, né, a gente tem então a Lua do lado oposto. E aí faz muito sentido, né, para essa reflexão da constelação familiar, também no sentido porque a Lua representa, né, a nossa mãe, o nosso passado, a nossa ancestralidade, né, as nossas raízes. E pode aí então ter algo que realmente está nos prendendo nessa história de vida lá atrás, se a gente fica muito, né, nesse desejo, às vezes, de que a vida tivesse sido diferente, porque a gente vê o sofrimento da nossa mãe, a gente queria ter cuidado dessa mãe de uma outra maneira, né? Eu queria que o nosso pai tivesse sido diferente para que desse ali o apoio que ele, né, deveria ter dado no nosso julgamento. E aí a gente tem que voltar para o nosso papel de filho nesse caso, porque nós somos pequenos perante a esses dois seres que nos deram a vida. Né, as decisões deles, as escolhas deles eram entre eles, né? Então é como se a gente tivesse que devolver para eles ali, né? As questões do relacionamento deles, né? Para que a gente possa olhar para nós e a partir disso viver as nossas relações de uma forma mais saudável. O eixo Áries e Libra fala de relacionamentos, né? Então, quando eu e o outro estamos aí em harmonia, estamos em equilíbrio, né? Quando eu e o outro somos adultos, né? Trabalhando aí as nossas responsabilidades, né? Afetivas, emocionais em relação às pessoas com as quais a gente se envolve, a gente vai tendo ali um outro desenrolar dentro, né? Da vida amorosa ou das parcerias de trabalho. Quando a gente está ali nesse lugar dessa inconsciência, dessas dores, desse desejo de, né, ter salvado essa relação ou de modificar essa relação ou, né, de ficar ali olhando demais para essas dores desse nosso clã, a gente entra nessas relações, nessas parcerias de uma forma muito rígida, muito dura, com muitas cobranças.
E aí a gente direciona para esses parceiros, né, de vida um peso que não corresponde a eles. É como se a gente estivesse numa exigência, numa cobrança, para que eles dessem aquilo que faltou para a nossa criança. Porque a nossa criança estava ali tentando ser responsável, cuidando de algo que não cabia a ela, de algo que era muito maior que ela. Então é aquele momento que a gente volta para o nosso tamanho, tenta entender, né, assimilar, aceitar essas dores. A alma, ela é lenta, né? Então, por isso até que não é ficar vários anos, né, num signo, porque a gente vai lidando com esse processamento, né? Assimilando como fazer isso da melhor maneira possível, né? Liberando as dores, as tensões, o possível amor que ficou interrompido ali naquele setor ou em relação àquele tema na nossa vida. Bom, e aí, né, conforme a gente vai processando tudo isso, a gente vai abrindo espaço interno, para que tudo possa fluir da melhor maneira possível. Então, né, a minha ideia com esse vídeo era trazer essas reflexões para que você possa entender, mesmo que você não conheça o teu mapa astral, você não sabe onde está Áries no seu mapa, você não sabe onde está Libra, né? Você não entende muito bem o que é Marte, é esse regente, né? Esse regente de Áries, que é esse deus da ação, da guerra, da defesa, né? E Vênus que rege Libra. Ok, eu tô trazendo aqui num contexto para você pensar sobre a sua própria história, sobre o que pode estar meio aí, né, atrapalhado, meio que você sente que não tá acontecendo da maneira como você gostaria, né? Quando você sente que a tua vida tá ali precisando de um empurrãozinho, né, que essa ação possa realmente acontecer, que você se sinta corajosa, né, para olhar para aquilo que você realmente deseja conquistar, para que você traga os movimentos para a vida. Então, se isso está meio paradinho, começa a refletir sobre, né, será que em algum lugar eu realmente estou presa a algo lá do passado? Será que eu fico olhando demais para aquilo que foi, né, naquela ingenuidade de achar que poderia ter sido diferente, né? Porque nós não podemos voltar no passado para resolver. O que a gente pode é, a partir daqui, buscar outras, né? Outras alternativas, buscar, né? Preencher aí nosso próprio ser, né? De uma outra maneira. E tem uma frase, né? Que fala muito que é o amor que cura, né? Então, se a gente tá aí pego no ressentimento, né, nas dores, vamos parar e vamos relembrar que é esse amor que vai nos preencher, é esse amor que vai nos curar. Seja por nós mesmos, né, seja aí também sobre esse entendimento das relações que já se foram e das relações que estão sendo construídas agora no presente. Então, se você está olhando com muito julgamento também para o outro, com quem você se relaciona, começa a observar o que você pode trazer aí de diferente, né? Na constelação a gente fala, eu vejo você. Então, se permita enxergar esse outro de verdade. E se permita se enxergar de verdade também. Sem projeções, né? Sem idealizações. Se permita enxergar a relação como ela verdadeiramente é, sem, né, todas as expectativas já criadas. E se permita que o outro te enxergue também como você é. Se em algum momento você tá aí, né, se moldando, né, para que o outro te aceite, para tudo, porque esse Quirón conjunto ao Sol está falando sobre essa cura em relação à sua própria identidade, sobre aquilo que você vem mostrando para o mundo, né, para que você possa assimilar essa sua luz e projete ela de verdade, né, para as pessoas que estejam aí à sua volta. Bom, então se fez sentido por aí, comenta aqui comigo, para que a gente possa ir criando novos conteúdos, né? E que auxiliem as pessoas a lidar com esses movimentos que estão acontecendo lá no céu e que estão acontecendo aqui dentro de nós também. Um beijo!